Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Com muita alegria, vamos dar início hoje a um novo estudo, dando sequência aí ao estudo das obras de André Luiz. Hoje estudaremos então o livro Os Mensageiros. Hoje então estudaremos o primeiro capítulo, iniciando assim esse novo estudo com as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre, deixando aqui o meu abraço fraterno a todos aqueles que acompanham esses vídeos em outros dias, pelo meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrevam, tenho lá disponível vários estudos, palestras, tudo separado por playlists. Então fica aí a possibilidade. E que Jesus, o nosso Mestre, permita que bons espíritos amigos possam nos amparar nesta nova tarefa de mais esse estudo que nos propomos realizar. É sempre importante tentarmos levar até a conclusão da tarefa, né? Um longo caminho a estudar mais um livro. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos amparem e que esse livro possa ser proveitoso para todos nós, pois sabemos a importância dessa coleção de André Luiz, através do Chico, quanto que essas obras contribuem para nosso entendimento melhor da vida, para revermos alguns conceitos e para assim caminharmos para uma vivência mais plena, de acordo com as leis divinas. Então, nosso abraço fraterno, nosso boa noite aqui às amigas, aos amigos que já estão chegando, a Luci Faria, a Romilda Martiniano, a Débora Medeiros, muito boa noite, bem-vindas. A Márcia Lima aqui no Face, a Najib Saba, a Loiva Carnop, a Irani Zucatelli Gaspar, a Isabel Costa, a Odete Oliveira, Edna Markovics, Ercília Machado, Lourdes Galvani, Gorete Kurtz, Tereza Miliarte, Arnilda Klettenberg, Mariângela Caetano Amorim, Márcia Ferreira, Luci Faria, que migrou aqui para o Face, né, Luci? A Bárbara Pacheco aqui também chegando conosco, muito bem-vinda, viu, Bárbara? Estamos iniciando hoje, bem-vinda então ao estudo. E a todos os que já estão aqui conosco, os meus votos de muita paz, que Jesus nos abençoe, e que possamos assim caminharmos juntos em mais essa tarefa aí, estudando essa obra tão importante. Querida amiga Lise Annabelle, chegando aqui também, a Cristina Caon, a Vera Souza, que legal, fico feliz com quantas amigas e amigos aqui já conectados para mais um estudo que se inicia. Hoje, dia 25/8, tudo bem, Lise? Que bom que está de volta, né? Esse estudo, pessoal, nós vamos realizá-lo às segundas-feiras, tá? Porque domingo é um dia meio complicado para mim, devido a alguns compromissos de palestras ou família. Então a gente pretende continuá-lo nas segundas, mas quando tem algum compromisso na segunda, às vezes realizamos no domingo ou na terça. Por isso estamos realizando hoje, porque amanhã tem um compromisso de palestra. Querida amiga Mara, Felipe aqui também, tudo bem, Mara? Azuleide Carvalho, que legal. O Gerson Francisco, a Eta Santos aqui também, puxa vida, que grupinho bom, né? Vamos então iniciando. Eu queria deixar aqui um recadinho, né? Eu pretendo começar direto no capítulo 1, mas todas as obras espíritas nós sabemos que têm prefácios muito interessantes, né? Geralmente é o Emmanuel quem faz o prefácio das obras.
Então eu deixo aí de lição de casa para vocês depois lerem o prefácio, tá bom? Para que a gente possa começar direto hoje no capítulo 1, tudo bem? A Ana Rosa Camargo aqui também, bem-vinda, viu, Ana Rosa? Adair Alves, tudo bem? Boa noite. Muito bom. Vamos começar então? Pessoal, atendendo até uma sugestão, né, da amiga Lise, que eu acho também muito válido, eu sempre peço, né, aquilo que vocês puderem, né, contribuir aí com o entendimento de vocês para aquilo que a gente vai estudando, para que a gente possa realmente trocar, né? Eu estou aqui como um multiplicador do estudo, mas não tenho, né, o conhecimento pleno e total. A gente vai aí compartilhando aquilo que é possível. Mas gostaria de pedir a vocês que também, se tiverem, né, alguma percepção aí que de repente eu não comentei, vocês estão vendo de uma outra forma, estão entendendo diferente, gostaria que ficassem bem à vontade para colocar, né, o pensamento de vocês, o entendimento de vocês, para que a gente absorva mais, né? De repente eu posso estar numa visão equivocada ou até parcial ali do entendimento, né? Tá bom? Então a gente faz aí uma troca, né? Aquilo que vocês puderem contribuir sempre será bem-vindo. Rafaela de Conto também, sempre conosco, bem-vinda. Eliana Ferreira Gomes, chegando aí, muito legal. O grupinho vai se formando. A Fabiana Watanabe também, boa noite. Que legal. Vamos começar então, pessoal? Então, Os Mensageiros, capítulo 1, intitulado Renovação. Diz assim: desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento me felicitou, ou melhor, felicitou-me o Espírito. Então aqui, vamos só recordar, né, quem estudou o livro Nosso Lar, que terminamos na semana passada, André Luiz visitou o lar terrestre, percebeu aquela situação bastante diferente daquilo que ele imaginava, a esposa casada, né, novamente, os filhos que geralmente ali, a maioria deles não se recordavam mais do pai, uma situação bastante complicada. Então ele foi conseguindo aos poucos se desligar daquele apego, né, que ele estava sentindo antes, o sentimento de posse dos familiares. Então ele começa a mostrar uma atitude de mudança, né? De desapego. Por isso que ele está começando a dizer aqui, desligando-me dos laços inferiores. Quais seriam esses laços inferiores? Ciúme, apego, o desejo de posse, né? Tudo isso são laços inferiores e ele estava se desligando de tudo isso. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que ele não fez essa transformação, não se libertou porque ele quis, né? Eu vou me libertar. Não, ele se libertou por causa das circunstâncias adversas, que ele vai explicar melhor. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Então custou, né, ao coração dele, ele sofreu de ver a esposa casada com outro, não era isso que ele gostaria de ter visto a princípio. Então, a cena que ele presenciou no lar terrestre, de alguma forma, foi algo, vamos dizer assim, doloroso ao seu coração, né? Ele não estava imaginando encontrar aquela situação. Então ele sentiu um pouco de ter que deixar, né? Porque ali, com aquela situação que ele viu, ele precisava se desligar, né, do lar. Ele não estava mais sendo lembrado ali. Na verdade, ele estava
eles tinham esquecido dele, com exceção daquela filha, né? Que a filha, uma filha apenas, que se recordava do pai. Então ele continua dizendo: guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Então aqui ele reconhece que foi auxiliado por amigos espirituais ali da colônia, né, provavelmente, que mesmo à distância estavam amparando a ele, né, para que ele superasse aquela situação difícil. E aqui, né, amigos, é algo para todos nós também. Quanto que a gente, muitas vezes nós não percebemos o auxílio que a espiritualidade amiga nos oferece. Quantas vezes, diante de situações difíceis, nós estamos sendo auxiliados e nem percebemos, né? Então, a Edna disse aqui, aquela situação mexeu com seu orgulho. Isso, né? Ele que, a princípio, né, Edna, era tão orgulhoso, a gente já vê agora um outro André Luiz, que trabalhou bastante a questão do orgulho, já se mostrava bastante diferente daquele André Luiz que chegou à colônia resgatado do umbral. Já era um André Luiz muito melhor, né? Muito modificado. Aí ele diz: antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Então ele reconhece, né, que antes de voltar ao lar, ele tinha aquele fascínio, né, o desejo de rever a esposa. Ele coloca aqui inquietude referente à companheira, aquela saudade, né? Ele não via a hora de reencontrar a ex-esposa. Mas depois que ele viu a esposa, né, apaixonada, né, como ela mostrou pelo novo marido, o Ernesto, ele então precisou agir de uma forma diferente. Ou ele se revoltava, ou ele ficava irritado, se passava a obsediá-la, era uma possibilidade, ou ele aceitava a situação e deixava, né, que eles seguissem a vida. Foi o que ele fez, para o bem dele, né? Por isso que ele começa aqui dizendo dessa sua transformação. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então ele mesmo ficou um pouco impressionado como ele conseguiu agir de forma, vamos dizer assim, coerente, forma boa, né? Conseguindo lidar com aquilo sem maiores problemas. Então ele mesmo ficou admirado com a sua atitude, com a sua transformação. Tudo bem até aqui, amigos? Boa noite a todos que estão chegando aí. A Rose aqui também no Insta. Muito bem-vindos. Muito bom. Para aqueles que estão chegando agora, estamos começando hoje o estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 1. Tá legal? Ana Lúcia Olive está dizendo aqui: assisti uma palestra uma vez no Calvário onde dizia que é até melhor quem fica aqui ter outro relacionamento, pois não fica lembrando, chorando, chorando saudade, o que pode atrapalhar a adaptação daquele que partiu. Pois é, né, Ana Lúcia, tem esse lado, né? Se a pessoa que fica aqui encontra logo alguém, já ela desapega daquele que partiu. Mas precisa ver se o que está lá, né, Ana Lúcia, como é o caso do André Luiz, consegue se desapegar da que ficou, né? Tem os dois lados. Esse lado é verdadeiro, mas precisa ver o outro lado também, né? Legal, Lourdes. A Liz e a Anabelle aqui dizendo: temos que tirar totalmente o foco das cenas do filme para entender o livro. Daí a importância do estudo, principalmente para mim, como eu te falei. Legal. A Liz lembrando, né,
Porque o filme, amigos, que passou, né, agora recentemente, depois de Nosso Lar, esse Nosso Lar 2, né, tratando desse livro, é lógico que o filme faz uns recortes, né, muito rápidos, lógico que ele não consegue abarcar a história do livro. Então a gente, no filme, né, não dá para ter ideia realmente de tudo aquilo que contém o livro, né? Por isso que a Lise foca bem aí para a gente aproveitar, né, o conteúdo da obra, que vai nos ajudar muito mais, né, do que o filme pôde, que é compreensível, né? Um filme não tem condição de tratar uma obra tão vasta assim por completo, né? Tudo bem? Então vamos seguindo. Me perdoe que eu estou já um pouco afônico aqui, porque minha rinite nesses dias esfriou aqui na minha cidade, numa chuvinha gostosa durante o dia, graças a Deus, né, com tanta queimada. Hoje a chuvinha veio abençoada aí para melhorar a condição, né, do ar, respiração e de tudo mais. Bom, o Rafael Matiusi aqui também, um abraço, meu amigo. Continuando, experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Olha que legal que ele fala agora, descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Olha que interessante, né? Ele usa uma metáfora aqui se comparando a um caramujo. Porque qual que é a ideia do caramujo, né? O caramujo está ali fechado dentro ali na concha, né? Aquele caramujinho ali escondido, fechado ali no mundinho dele. Então André Luiz ele se compara com o caramujo no sentido de que ele antes estava fechado para tudo mais que a vida oferece. Era como se ele se fechasse apenas na sua família, nos seus familiares, naquilo que lhe dizia, que lhe interessava diretamente, entendeu? Ele estava fechado para o mundo. Ele estava exclusivamente voltado para os interesses da família. Então ele está se comparando aqui a um caramujo na concha, né? Que o caramujinho, para ele, o universo dele é apenas a concha. Então André Luiz continua dizendo, agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, a maneira do alvião pesado. O alvião é tipo de uma marretinha, né? Cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me. Quer dizer, nessa metáfora do caramujo na concha, ele dá aquela ideia assim, que a dor que ele enfrentou por ver a família naquela condição, né, a esposa casada novamente, filhos que não se lembravam dele, isso para ele representou um sofrimento, uma dor, que ele compara com essa marretinha quebrando a concha do caramujo, libertando o caramujo, entenderam? Então a dor, o que ele está querendo dizer? A dor fez com que ele enxergasse de forma diferente a vida. Ele passa a ter um outro olhar que vai ser dilatado, né, para perceber outras nuances da vida que ele até então não estava percebendo, devido ao seu olhar fechado, exclusivista para a família e para os entes queridos. Ficou claro isso? Que eu achei bonito esse exemplo, né? Ele se encontrava fechado para o exterior, para as outras pessoas, para a vida, né? Para a natureza, para a criação divina. Ele se achava exclusivista, né? Para a família e os entes queridos. E agora ele se sentia que ele se libertava, que ele passava a olhar para o mundo com outros olhos. Eu achei bonito isso. Aí ele diz assim, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita,
e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Olha que legal, né? A partir daí, então, ele começou a enxergar as coisas com outro olhar, percebendo detalhes que ele não via antes. Isso é muito comum acontecer conosco. Às vezes a gente se encontra tão preso na nossa vidinha, na nossa família, no nosso lar, que a gente se fecha, né? A feição de um caramujo na concha. Então é preciso, de certa forma, se libertar de tudo aquilo que aprisiona, né? Que fica exclusivo. Nós precisamos olhar para o mundo com outros olhos, né? Enxergarmos os irmãos em humanidade, percebermos mais um pouco a vida dos outros também naquilo que é possível contribuir. Legal, Gorete Curtis achando que está boa a explicação, né? A Matilde Porto dizendo aqui, eu creio que a dor que traz um sofrimento também nos traz belos aprendizados. Justamente, Matilde, bela colocação, é isso mesmo. Além do sofrimento que a dor traz, aqueles que têm olhos de ver perceberão a oportunidade do aprendizado. É bem isso que a Matilde coloca, né? Então é isso que nós precisamos enxergar quando a dor bate à nossa porta. A Silvia Guerra está dizendo, seria necessário uma série com muitos episódios para abranger no total apenas um dos livros de André Luiz. E olha que seria uma boa ideia, hein, Silvia? Lançasse uma série de André Luiz aí, eu creio que teria uma audiência muito boa, né? A Nilda Klettenberg está dizendo, ter olhares mais cheios de amor. Que bonito, isso mesmo, né? A Edna, quanta tragédia seria evitada se todos tivessem essa visão. Justo, né? Quanto que nos falta alargar aí a visão, né? A Ana Lúcia dizendo, esticar o olhar. Adoro esse termo, olha que legal, bonito mesmo, né? João Franco, tudo bem, meu amigo? A Liz está dizendo aqui, pelas falas de André Luiz, vejo o quanto nós que já temos esse entendimento do desapego, talvez não soframos tanto, assim espero. Pois é, né, Liz? Creio que André Luiz vai contribuir muito aqui, né, com esse estudo para que a gente passe a enxergar a vida com outros olhos, né, e vivermos de uma forma mais bela. Muito bem aqui a Loiva Carmo, que colocando como peixinho vermelho, né, história contada por Emmanuel no prefácio de Libertação. Saiu do pequeno lago em que vivia. Creio que a maioria conhece, né, a história do peixinho vermelho, muito bela, né? Aqueles peixes que viviam num pequeno aquário, num pequeno laguinho ali, né? E o peixinho vermelho que consegue deixar aquele lugar, conhecer os lagos, os oceanos, e quando volta para contar, né, Loiva, de tudo que existe além daquilo, os outros acharam um absurdo, né? Então é bem essa ideia, quando a gente consegue enxergar além daquilo que a maioria vê e acha que é tudo, então a doutrina espírita faz um pouco disso conosco, né? Quanto mais a gente estuda a doutrina, o nosso olhar dilata para o universo. A gente começa a entender um pouquinho mais da beleza da criação divina. Quanto que há de beleza por toda parte, humanidades em outros planetas, coisas que não entendíamos antes. Quanto que alarga a nossa visão, né? Então é nesse sentido que André Luiz estava se sentindo aqui, despertando para a visão mais profunda da vida. Pessoal, eu estou pensando aqui, eu não sei se... Eu estou pensando de não ficar acelerando tanto, não sei se vocês concordam, porque às vezes eu senti que em nosso lar eu acelerava para fazer um capítulo certinho por dia. Eu não sei se era melhor esse livro agora vai oferecer muitos ensinos assim mais profundos, né? Eu não sei se eu perco essa pressa, mesmo que não dê para concluir o capítulo. O que vocês acham? Eu até queria a opinião de vocês. É melhor fazer um capítulo por dia para fechar certinho, faz mais rápido? Ou vamos mais com calma e se não der o capítulo todo, a gente continua na próxima? Eu gostaria sinceramente que vocês dessem opinião aí para saber a velocidade que eu conduzo aqui
o estudo, tá bom? A Rosa está dizendo isso mesmo, quando conhecemos a doutrina espírita, mudamos o nosso pensamento. Que beleza, né? Bom demais. Bom, algumas pessoas aqui estão dizendo sem pressa, mais devagar. A Márcia também, mais calma. Acho que é a maioria, né? Então eu vou tirar o pé do acelerador, né? Que legal. Obrigado, gente. Eu também acho que ficar acelerando, porque esse livro eu estava analisando, né? Legal, gente. Acho que é a maioria, né? Obrigado, viu? Obrigado pelo retorno de vocês. Então vamos fazer isso mesmo. Porque eu estive analisando, acho que é melhor, mesmo que a gente não conclua o capítulo, né? A gente marca certinho onde parou para aproveitar mais, né? Legal, muito bom. Olha, a maioria então está na mesma opinião aí, fica mais tranquilo. Porque esse livro eu estava analisando, tem capítulos aqui muito assim interessantes, sabe? Que não adianta correr mesmo que a gente vai perder um pouco. A Márcia Ferreira dizendo, queremos ter o máximo de aprendizado. Que bom, eu também estou compartilhando dessa ideia, por isso que eu passei para vocês. Eu tive essa intuição ou esse pensamento, né? De tentar conduzir mais tranquilamente mesmo. Vamos lá então, continuando. Obrigado aí pelo retorno de todos. Bom, aí a Lise dizendo, capítulos complexos, né? Tem muitos capítulos aí muito realmente interessantes, profundos, né? Aí ele diz assim, legal, Fabiana, Zuleide, acho que não teve uma pessoa que disse contrário, né? Então a maioria vence. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Olha que legal. Pela primeira vez, ele olhava para o adversário como benfeitores. Quem era o adversário dele nesse momento? O Ernesto, certo? Casado com a sua ex-esposa. Deixa eu falar aqui, o João Franco está perguntando, vai ser, João, nas segundas, viu? Dura que hoje começou no domingo, confunde tudo, né? É que amanhã, João, eu tenho uma palestra presencial aqui em Bebedouro, então eu precisei começar hoje, mas vai ser às segundas-feiras, tá legal, pessoal? Porque nos domingos fica mais difícil. Eu sei que muitos preferem o domingo, mas é um dia que tem mais compromisso, então seria mais complicado. A Silvia está dizendo, hoje à tarde estava relendo o livro, sempre gosto de fazer isso antes do estudo, e pensava nisso. O quanto é importante estudar com calma, que legal. Fico feliz porque eu estava preocupado, né, de vocês não concordarem, eu também queria muito levar com mais calma mesmo. Obrigado, Helena Neves. Aí ele diz então assim, que ele, pela primeira vez, ele catalogou o adversário na condição de benfeitores. Vejam bem, amigos, isso aqui é muito sério. Naquele momento, quem ele poderia considerar adversário era o Ernesto, casado com a sua ex-esposa, certo? A hora que ele viu a cena ali, aquele choque primeiro inicial, ele sentiu, né, um sentimento estranho ali a princípio, mas depois, refletindo com calma, trazendo as lições que ele houvera recebido em nosso lar, tudo aquilo que ele aprendeu com os orientadores, né? Ele repensou, ele analisou diferente, ele passou a tratar Ernesto como um irmão, que ele poderia auxiliar, né? Então isso, amigos, por que o adversário ou o chamado inimigo pode ser benfeitor na nossa vida? Porque o adversário, aquele que nós chamamos inimigo, ele muitas vezes nos fala verdades que amigos não têm condição, não têm coragem de dizer. Vocês concordam? Às vezes a gente ouve de um adversário uma verdade dura, que a princípio nos machuca, mas que é verdade. Que às vezes a gente não está enxergando uma postura equivocada nossa. E o adversário fala, enquanto o nosso amigo não fala. Então esse é o primeiro ponto, que o adversário contribui para que a gente se conheça melhor. Outro ponto que a gente tem, dentre tantos, né? Outra coisa que a gente poderia dizer, o adversário, ele nos faculta possibilidades de desenvolver virtudes.
Porque o adversário, com aquela forma dele de nos perturbar, de nos agredir, de nos incomodar, ele nos leva, se formos, né, se estivermos dispostos a melhorar. Ele nos proporciona a oportunidade de desenvolver paciência, tolerância, compreensão, perdão. Olha quantos benefícios que o adversário nos oferece. Por isso que ele está dizendo que ele passou a ver o adversário como benfeitores. Quem tiver olhos de ver, vai enxergar assim o adversário. Nós já temos condições de enxergar assim, né? Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Olha que legal. Então ele continuou voltando no lar. Não foi só aquela semana. Então ele voltava sempre agora no lar, mas ele diz aqui, não mais como aquele senhor, né, dono dos familiares, dono da esposa, dono dos filhos, proprietário. Agora ele voltava como operário, servidor, aquele que visitava o lar para contribuir para terem vida melhor, auxiliando naquilo que era possível. Então ele passou a ser um benfeitor espiritual do lar. Que bonito isso, né? Mesmo naquela situação adversa, ele passa a ser um benfeitor a partir daquele momento. O João Franco está dizendo aqui, mas eu sou apenas um, a maioria deve prevalecer, e que segunda, quarta, quinta, sexta já estou comprometido. Ah tá, o João deve ter falado aqui, eu não tinha visto, né, a respeito da segunda-feira. Deixa eu voltar aqui, João, que eu não tinha visto. O João está dizendo que para ele, né, também no domingo ou terça. Então, essa questão aí da data, né, pessoal? Eu escolhi a segunda, João, porque a terça também é um dia que eu tenho mais atividades, vocês estão entendendo? Se eu, por exemplo, marcasse na terça, eu até poderia. A terça surge mais compromisso do que na segunda, esse que é o problema. Eu observo assim quais os dias da semana que eu recebo convites para palestra ou para outros estudos, né? Então eu creio que na terça teria que ficar também desmarcando algumas vezes, vocês estão entendendo? Eu creio que mais vezes do que na segunda. Mas se vocês quiserem, a gente poderia fazer aqui uma votação também, né? Já que estamos falando, é o primeiro dia aí do estudo, né? Se vocês quiserem dar opinião aí de qual dia para vocês é melhor, domingo, segunda ou terça, a gente tenta, só que deixando bem claro isso, domingo ou terça serão dias que muito provavelmente eu desmarcarei mais vezes do que na segunda, entendeu? Então se vocês quiserem aí deixar a opinião de vocês, qual dia é melhor para a gente ver se muda alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu posso pensar. O Ailton está dizendo aqui que fez lembrar o pai da Patrícia, né, Violetas na Janela, que tinha um perseguidor que tentava por todos os meios arruiná-lo. E ele era paciente, então, legal, né? O que contribui realmente esse adversário, né? Isso, a Alice está dizendo, entendeu que o amor é bem maior. O André Luiz estava se abrindo, né, para esse amor mais verdadeiro. Querida amiga Joana Scarperini aqui também, boa noite, viu? Tá legal, Gorete, obrigado. Então, a Daí dizendo domingo, né, Lourdes domingo. Se vocês quiserem aí, pessoal, pode colocar todo mundo, depois eu vejo ao final, se quiserem, né, colocar o que é melhor para cada um, pode ficar à vontade aí que a gente repense. Já que nós estamos iniciando, né, a gente pode repensar aí o dia, tá bom? Vamos ver aí o que vocês preferirem, né? Lembrando, mais uma vez, insisto, por exemplo, o domingo eu sei que é um dia que muita gente gosta, né? Prefere às vezes, mas vai estar sujeito a mais mudanças, tá? Porque geralmente tem mais compromisso no domingo. Mas podemos pensar, se vocês preferirem assim, né?
Bom, depois eu vou ver ao final. Vão registrando aí o dia que vocês preferem. Eu não vou ficar vendo agora para a gente não perder o tempo aqui, tá? Azuleide colocando na terça, né? Legal. Vou ler tudo com calma depois, tá bom? Aí ele continua dizendo aqui, enquanto vocês vão colocando, eu vou comentando aqui mais um pouco. Então ele passou a visitar o lar com mais frequência, né? Como um benfeitor do lar. Legal, Kelise, Eta, Romilda, tudo domingo. Beleza. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Olha que legal, né? Então ele passou a olhar para a esposa não mais como a companheira de outrora, né? É lógico, ele não enxergava mais ela como esposa, não tinha como. E passou a vê-la como irmã querida, que ele poderia auxiliar a partir de agora. Então, é bonito ver essa transformação de André Luiz, que ele começa a olhar para a família com outros olhos, até para o Ernesto, né? Cada um deles enxergando de outra forma. A Silvia está dizendo, temos dificuldades em aceitar críticas, mas o elogio é instrumento de queda mais do que crítica, infelizmente. É verdade, né? O elogio muito exagerado é complicado, né? A gente acaba muitas vezes se perdendo realmente. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Então, como já dissemos, né, o Ernesto ficou mais do que claro, ele auxiliou ali, né, o tratamento de saúde de Ernesto, passou a vê-lo como um irmão que necessitava ali do seu auxílio. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente, na medida de minhas possibilidades. Aqui é muito interessante, amigos, porque os filhos, geralmente quem é pai, mãe, tem esse apego, né? A gente sente às vezes que os filhos são propriedade, né? Posse. Nós nos sentimos proprietários dos filhos às vezes. E é interessante a gente pensar isso que André Luiz coloca aqui. Pensem, amigos, bem profundamente o que representa o filho, que deveria ser o filho na nossa visão mais dilatada. O filho é um espírito, como nós, em evolução, que por um momento está junto de nós, nesta existência ou em outras, mas esse espírito, amigos, vai seguir a trajetória dele. Nós não podemos enxergar apenas a existência atual. Esse filho nosso tem uma trajetória evolutiva que cruzou o nosso caminho agora, mas não sabemos se continuará muito junto de nós em outras existências, ou seguirá por outros rumos, por outras vias, né? Deus concede liberdade de escolha. Então os filhos, é isso que André Luiz está dizendo, ele passou a enxergá-los como companheiros. Olha só que bonito. Isso não é perder o amor aos filhos, isso é ter a visão mais profunda. Ele passou a olhar para os filhos como companheiro de jornada evolutiva, que cabia a ele auxiliar dentro daquilo que lhe era possível. Então nós temos os filhos por quê? Para ajudar na educação, tanto quanto possível, ofertarmos a eles, através de ensinos e da nossa vivência, melhores condutas, para que eles sigam melhor da próxima vez. Se voltarmos juntos, que ótimo, se não, respeitemos as escolhas de cada um. Então é esse lado que a gente precisa, né, desenvolver essa visão também de desapego.
Depois eu vou então ler todos os comentários de vocês, tá? Dos dias que fica melhor. Mas eu observei aqui que parece que o domingão tá bombando, né? Vamos ver. A Lise está colocando aqui, que coisa mais linda entender isso, né? Que somos todos irmãos em evolução. Pois é, a doutrina abre nossos olhos para isso, né? Para que a gente perceba que estamos juntos para trocarmos, né, pessoal e Lise? Para que a gente ofereça um ao outro das nossas possibilidades e crescermos juntos para Deus, né? A Rose está dizendo, é tão difícil para nós, mães, enxergarmos isso. Sim, eu concordo, Rose. É difícil, né? Mais ainda para a mãe, porque o filho saiu dela, né? Então, a mãe tem um pouco mais, eu acho que o sentimento de posse, né? No meu filho, veio de mim, nasceu de mim, né? Mas a gente tem que pensar, né, Rose, que o que nasceu da mãe é o corpo. O espírito vem de outras, né? De outras vivências, já teve outros pais, outras mães. Eu sei que a mãe não gosta de falar muito isso, mas é a realidade, né? Que a gente precisa aos poucos irem aceitando, né? Colocando em prática. Não quer dizer que a gente vai amar menos, né, Rose? Não quer dizer que a gente vai deixar de amar. Entendam bem o que eu estou dizendo. Porque, vejam, se nós desenvolvermos com os filhos uma relação de amor muito bela, tudo indica que voltaremos juntos muitas vezes. Porque o que nos une é o amor ou o ódio. Os dois sentimentos nos unem. Então, se nós amamos muito, muito provavelmente voltaremos juntos. Mas pode acontecer, Rose e amigos, que o pai, a mãe ou o filho, pode ser que algum desses avance mais rápido. Então acaba seguindo por uma jornada diferente. Cada um vai seguir por um caminho na evolução. Então, por isso que a gente vê muito nos romances espíritas, aqueles que estão mais à frente, às vezes voltam em missão de auxílio para ajudar a reerguer aqueles que ficaram mais para trás. Então isso é belo, né? Para a gente ver que somos todos companheiros de jornada, né? Por um momento, nas nossas responsabilidades, mas espíritos livres, todos filhos de Deus, todos irmãos. Por isso que um dia, amigos, lá na frente, né? Isso, a Ana Lopes está dizendo, a gente cria o filho para o mundo, tem essa visão. Lá na frente, quando estivermos mais avançados, nós trataremos a todos como irmãos. Lá na frente, eu estou dizendo quando estivermos numa condição de espírito puro. Não seremos pais, mães, filhos, irmãos, marido, mulher. Seremos todos irmãos. Por isso que a gente está começando a aprender isso, né? Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. O João está dizendo, quão lindo será, né, quando todos estiverem na plenitude, todos se confraternizando nas diversas famílias. Que é bem isso que acabamos de dizer, né? Muito legal. A Daí está dizendo, verdade, meu apego é com meu filho, porém sei que ele me foi presenteado por Deus para evoluirmos juntos. Isso. Antes de tudo, eles são filhos de Deus, né? E Deus nos concede a guarda, vamos dizer assim, né? Temporariamente, que a gente cuide deles. Todos somos filhos de Deus e Deus nos empresta, nos concede para que a gente ajude por um tempo, né? A Lourdes Galvani também dizendo, a doutrina abre nossos olhos e coração. Hoje eu não tenho dor, tenho só saudades e sou agradecida pelo meu filho. Legal, Lourdes, que bom, né? Ter esse sentimento tão mais tranquilo, né? Então, aí eu estou lembrando, nós também já tivemos muitos outros pais, irmãos que avançaram e nós optamos por retardar e eles se foram. Vide Alcione, né, no livro Renúncia, muito bem lembrado. A Silvia Guerra está dizendo, muitas pessoas têm problema com a reencarnação exatamente por esse sentimento, né, de posse. Pois é, precisamos entender que eles estão nossos filhos, isso mesmo, a colocação é essa, estão, não são, né? E uma boa maneira de iniciar esse processo é aceitar que outras pessoas sejam por eles amados. Olha que legal, muito bom, Silvio.
Então acho que ficou claro, né? É difícil, a gente está aprendendo, mas o caminho é esse, entender os filhos, né, e familiares não como posse, como exclusividade nossa, né, mas como concessão divina para convivermos juntos por um tempo, nos ajudarmos mutuamente e aumentarmos o amor entre nós. Tudo bem? Seguindo mais então, compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Olha que bonito isso. Alguém aqui até falou, não me lembro quem foi, né? Falou do amor já do André Luiz, estava despertando. O André Luiz está dizendo aqui, destruir meus castelos de exclusivismo injusto. Ele estava então desmoronando aquela ideia de posse que ele tinha. Ele estava a partir de agora abrindo-se para uma visão nova. E o que é principal, aumentando o amor mais puro. Porque, amigos, o amor que muitos de nós sentimos, a gente precisa reconhecer. Muitos de nós temos o amor possessivo, vocês concordam? Porque o nosso amor é aquele amor de posse, né? É meu, é minha. A gente tem isso. E a gente tem esse amor que a gente espera correspondência. A gente espera que o outro retribua, né? O casal de namorado costuma dizer assim, eu espero que você me faça feliz. Olha a frase. Esse é amor possessivo. Porque quem ama não espera nada. Amar, amigos, amar verdadeiramente é desejar a felicidade do outro. Então faz um teste para ver quem você ama. A pessoa não precisa te corresponder, essa pessoa não precisa nem ser grata. Quem ama faz tudo que está ao seu alcance para o outro ser feliz, mesmo que o outro não te faça feliz. Aí a gente analisa quem nós amamos e se nós amamos verdadeiramente. E é isso que o André Luiz está dizendo, senti que outro amor se instalava em minha alma. Ele estava deixando de lado o amor possessivo e começando a nutrir o amor mais puro, o amor mais verdadeiro. Bonito isso, né? Aí ele diz assim, órfão de afetos terrenos, deixa eu ver aqui primeiro, a Conchita Bush está dizendo amar sem esperar nada em troca, é isso mesmo, né? Esse é o amor. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Olha que bonito isso que ele coloca. Porque a partir de agora, ele estava órfão realmente de afetos terrestres, né? Afetos terrenos, como ele coloca. Os filhos e a esposa esqueceram dele, à exceção daquela filha. Então ele estava órfão de afetos dos entes que ficaram. Mas ele, a partir daí, ele é aquela pessoa que sabe tirar lição da dor. A partir dessa situação difícil, ele se abriu para a vida. E ele diz, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Como se ele, amigos, passasse agora a enxergar os outros, que antes ele não via. Antes ele só tinha olhar para a família. E agora ele passava a olhar para a família universal. A consciência universal. Olha que bonito, né? A Lise está dizendo aqui, eu lembrei da cena do amar, amar, amar e nada mais importa. Como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Por isso temos que nos policiar no que falamos e como agimos. Legal. Pois é, né?
a gente está num aprendizado, né, Lise? Buscando a desenvolver esse amor mais verdadeiro, mais puro, né? Mas nós precisamos compreender que nós estamos despertando para isso agora, né? Não estamos prontos ainda. Estamos numa fase de transição, de aprendizado, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tudo bem, amigos? Até aqui. Vamos continuar mais um pouquinho. Aí ele diz assim: somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Olha que sério isso, né? Ele está dizendo, agora, com essa mudança de visão da vida, né? Entendendo diferente as coisas, ele percebia que ele havia vivido distanciado das leis que regem a evolução. Por quê? Eu penso o seguinte: como ele estava exclusivamente voltado para os interesses da família, ele estava contrariando a lei, uma das leis de sociedade, por exemplo, de convivência, né? Ele estava apegado, ele estava egoisticamente vivendo para os seus. Então isso não é da lei de Deus, né? A lei de Deus é lei de amor, lei de tratar a todos como irmãos. Então ele começou a perceber que ele estava distanciado dessa lei, né? E aí ele diz assim: a natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Que legal, né? Então ele vai mostrando aqui que conforme ele se desligava um pouco da família, dos interesses apenas da família, ele começava a se abrir para o mais que existe, para o mundo, para os outros. Então ele começava a perceber coisas que até então para ele não via, não enxergava. Um exemplo muito claro disso: quando a gente, vocês já perceberam a diferença do nosso estado de alma e como a gente vive o dia? Por exemplo, se um dia você desperta preocupado, tenso, irritado, ou nervoso, ou chateado, qualquer coisa assim, você caminha por algumas ruas, você nem enxerga a sua volta. Pode ter cenas maravilhosas da natureza que você não vê, porque você está fechado no seu problema. Agora, se você desperta feliz, alegre, de bem com a vida, você começa a observar os pássaros nas árvores, você percebe o sorriso de uma criança, você vê detalhes que de outra forma não via. Então, um exemplo muito simples para dar essa ideia de o que estava acontecendo com André Luiz. Ele, naquela postura, né, de posse, de amor possessivo, ele se fechava para a vida mais plena. E agora ele estava percebendo coisas que antes não percebia. Aqui o Ailton está dizendo: André percebeu a necessidade do desapego e apenas auxiliar aqueles que foram seus irmãos e perceber que todos nós pertencemos ao Criador, somos apenas companheiros na caminhada evolutiva. Muito legal, é isso mesmo. Então André Luiz completa assim, olha: conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhes os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. Então, é isso que eu estava dizendo.
Coisas simples que antes ele não via, agora para ele passavam a ter importância. Coisas pequenas que às vezes a gente não percebe. Assim é conosco. A gente precisa se abrir à vida, à natureza, ter olhares para ver o belo e o bom, enxergar um pouco melhor a criação divina. Quantas vezes nós já contemplamos um pôr de sol, o nascer do sol, né? Observar uma lua tão bela. Então a gente precisa dessa visão de coisas que a gente deixa de lado muitas vezes. A gente vive uma vida tão preocupada com tantas tarefas, com tantos problemas, que a gente se fecha para a natureza. E ele diz: a colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. Que legal, né? A colônia que ele, então, antes não tinha, ele não tinha esse olhar para a colônia. Ele começa a ver agora na colônia outras coisas que ele não percebia. Quando a gente se abre, né, para o amor maior, a gente vê beleza em coisas pequenas, né? E a colônia passou a representar para ele uma visão completamente diferente. Aqui a Ana Lopes está dizendo: eu vou caminhar para observar as coisas, me faz muito bem. Isso, né? Uma caminhada, mas mesmo na caminhada, né, Ana, às vezes a pessoa caminha tão sisuda ali, tão preocupada só em fazer o exercício, que não vê a volta. Vocês já perceberam que tem diferença, né? Tem dias que a gente caminha olhando tudo, pode ser que outros dias caminhamos apenas preocupado com o exercício físico. Que bom se a gente estiver observando a nossa volta, a beleza, né, da natureza e da vida como um todo. A Arnilda Klettenberg está dizendo: feliz daqueles que têm olhos, né, para admirar a beleza da natureza. Justo. Observar a natureza é maravilhoso, a Conchita. Pois é. A Dair também, né, traz felicidade. Isso mesmo. A Fabiana Watanabe está dizendo que tem um livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Olha que legal, hein? Que título bonito, né? Que é bem isso que nós estamos dizendo. As coisas que você só vê quando desacelera. Porque a nossa vida é acelerada mesmo, né? Então fica a dica aí da Fabiana. Não sei se eu vou pronunciar certo, é Haimin Sunin. Não sei se é bem isso, mas fica a dica aí da Fabiana. Diogo Guinho, querido amigo, tudo bem? Tá no Face e tá no Insta, Diogo. Esse aí é dose dupla, hein? A Lise está dizendo: mas nas colônias é tudo tão bonito. Eu não vou cansar de olhar. Pois é, né, Lise? Acho que a colônia só tem belezas, né? Aquele Parque das Águas, que tem o rio lá, né? O Rio Azul, se não me engano. Tem o Campo da Música. A colônia toda é maravilhosa, né? O João está dizendo: o egoísmo, o orgulho e a vaidade cega a alma. É bem isso, né? Tomar muito cuidado com isso. O Ailton também deixando a dica aí do livro da Zíbia Gasparetto, intitulado Ninguém é de Ninguém, para falar essa questão da posse aí. Muito legal também, fica a dica, né? Bom, continuando aqui, diz assim, aí ele falando da colônia, né? O rumor das asas de um pássaro, olha só, o rumor, ouvir ali, né? Pássaro voando, aquele barulho ali, aquele som que o pássaro emite, a beleza, né, do voo de um pássaro, o sussurro do vento, olha, e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Então, amigos, é lição para nós, né? Façamos mais isso. Às vezes a gente fica preso só dentro de casa e não vê um pouco dessas belezas, né? Então, que a gente desperte para isso. A natureza nos faz um bem enorme para acalmar a alma. A Edna aqui colocando o barulho da chuva. Estou ouvindo aqui o barulho da chuvinha fraca, mas gostosa.
Muito bom, né? Deixa eu ver o horário aqui, nós já estamos dando o horário, eu vou só mais um pouquinho, a gente já encerra, tá? Não vai dar para concluir o capítulo conforme nosso combinado, né? O capítulo ainda tem mais coisa, mas a gente vai... Vou ler só mais um trechinho para a gente encerrar e não passar muito da 1 hora, tá bom? A Helena Neves dizendo, muito lindo esse estudo, que bom, né? Também estou gostando muito, esse livro aqui tem muito para nos oferecer também, viu, amigos? Esse livro vai falar da preparação dos trabalhadores para vir à Terra, são lições assim fantásticas, né? Porque nos falam muito de nós mesmos, que muitas vezes nos preparamos para vir para o trabalho aqui na Terra, e quantas vezes nós comprometemos o trabalho, né? Agimos de forma completamente diferente àquela que nos preparamos na colônia. Então tem muita coisa ainda nesse livro aí, um livro muito interessante mesmo. Bom, para a gente encerrar então, vou ler só mais um parágrafo aqui, tá bom? Que ele diz assim: a vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Olha, ele estava olhando para a vida espiritual agora com outros olhos. Até então, vivera em nosso lar como hóspede enfermo, de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Olha que bonito isso, ele reconhecendo. Porque até então, ele mesmo está dizendo, ele era um hóspede enfermo da colônia. Ele só ficou ali recebendo ajuda praticamente. Depois começou o trabalho. Mas ele estava, vamos dizer assim, apenas recebendo da colônia. Ele não estava ainda ofertando muito. E assim ele estava se sentindo, né, fechado para tudo que as belezas que a colônia oferecia. E assim agora ele começava a olhar para as coisas da colônia com outros olhos. Então, eu vou fazer até uma marca aqui que nós vamos parar aqui, ó. Incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. Tá legal, meus amigos? Para a gente não acelerar muito, né? Deixa eu ver aqui, parece que teve mais algum comentário. O João Franco está dizendo, aqui em casa, minha parte de beleza, natureza está nas plantas, que cuido além dos cebinhos e sanhaços. Olha só, mas estes em liberdade, todos os dias cuidando. Que legal. Muito bom, né? Mesmo em casa, né, João? Dá para ter aí a sua natureza, né? Que legal. Lise, caiu aí no Insta? Nós já estamos concluindo, Lise. Eu falei que já está dando 1 hora, a gente vai parar por aqui para não avançar muito aí do horário, né? Legal, Matilde Porto, obrigado, viu? A Edna Markovics, o pessoal todo deixando aí seus comentários, a Rose, obrigado, viu, Rose? Ercília Machado, a Mariângela Caetano, a Loiva está dizendo aqui, até que ele aprendeu muito em apenas 1 ano na colônia, muito mesmo, né? O André Luiz aproveitou bem do tempo, viu, pessoal? Obrigado, viu, pessoal, a todos. O que vocês acharam? O livro tá gostoso, né? Eu achei muito legal, mesmo esse primeiro capítulo, né? Que geralmente é só uma introdução aí para o que vem, né? Mas eu achei, assim, muito gostoso também. Que bom, Lourdes Galvani, obrigado. Valeu, gente. Então vamos só fazer a nossa prece para encerrar, né? E a gente se despede, então. Rafael Ducati, tudo bem, meu amigo? Um abraço, viu? Legal, Márcia Lima e a todos. A Loiva está dizendo, quanto ao dia do estudo, colocando opção para domingo ou segunda, legal. Depois eu vou ler aqui as sugestões de vocês para a gente ver se muda alguma coisa então, tá bom? Legal, Odete Oliveira, tudo bem, Odete? Um abraço, viu?
Rita Santos, Cristina Caon aqui também. Bom, convido vocês então para a gente apenas fazer a nossa prece de agradecimento, agradecer a Jesus por mais esta oportunidade que temos de iniciar um novo estudo. É sempre um compromisso, né? Assumir a responsabilidade para levar à frente a tarefa. E eu rogo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos deem o amparo, a disposição, a sabedoria necessária para conduzirmos bem esse estudo, e a todos nós que nós tenhamos a inspiração para absorvermos bastante daquilo que André Luiz e Chico nos oferecem através deste livro. Que nós tenhamos noites proveitosas de estudo, fortalecendo aqui nossos laços de amizade, e que a gente possa, nessa troca, né, de aprendizado, crescermos juntos, absorvermos bastante dessas lições e, aos pouquinhos, colocando em prática na nossa vida para vivermos de uma forma melhor a cada dia. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine sempre e nos dê força, disposição, porque é preciso bom ânimo para perseverar numa tarefa. Hoje é só o primeiro capítulo, muitos ainda virão. Que a gente possa perseverar, né, nessa tarefa, nesse aprendizado, e que os bons amigos espirituais sempre nos amparem, que assim seja. Aqui a Lise dizendo: achei ótimas suas explicações e dos amigos, que legal, obrigado. A Débora Medeiros, muito obrigado, viu? Agora vai, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado, viu? Que alegria a gente começar mais um estudo. Eu fico muito feliz, eu sou fã de estudos. Eu sempre dediquei minha vivência aí no movimento espírita nos grupos de estudo. Com palestras eu tenho me dedicado mais recentemente, porque meu trabalho mesmo na Casa Espírita foi sempre voltado para os estudos, né? Grupo de estudos, que eu adoro isso, e agora com essa oportunidade da internet, né? Abrindo aí para mais pessoas, conhecendo novos amigos, acho que ficou muito mais dinâmico, muito mais gostoso, né? Porque no centro a gente se fecha ali em meia dúzia, 10 pessoas, e aqui estamos juntos de muitos, né? Que também assistem outros dias. Então, uma alegria para mim, agradeço muito a companhia de vocês, que Jesus nos abençoe para que a gente persista aí nesses estudos. Então, próximo compromisso fica aí aqueles que estudam também comigo, né, o Evangelho. Na quarta-feira, né, teremos mais teremos sequência, né, do estudo do Evangelho de Mateus, na quarta, às 20 horas. E a próxima reunião, então, o próximo estudo dos mensageiros, eu vou divulgar, né, se a gente mantém segunda ou se nós alteramos aí. Eu vou analisar direitinho a sugestão de vocês e analisar também a questão dos meus compromissos, se daria aí para fazer alguma mudança, tá legal? Não estou prometendo nada, a gente vai só fazer uma análise aí primeiro e eu volto a dizer a vocês como a gente fica então. Combinado? Obrigado, gente. Até nosso próximo encontro. Muita paz a todos. Sigamos com Jesus. Deus nos abençoe.